alimentação. Como sinal de luto, usava-se pano de saco, ara, e os cabelos eram arrancados. Rapem a cabeça. A amargura do dia do juízo seria como lamento e luto por um filho único, que significava o fim da esperança para a unidade familiar. 3. O novo tipo de fome. 8, do 11 ao 14. A expressão "estão chegando os dias", versículo 11, é um paralelo essencial, ou naquele dia do oráculo exterior, indica a época do juízo. Naquele tempo Javé ficaria calado, e isso em si já é parte do juízo. O povo virá à fonte da sua vida, mas embora estejam famintos e sedentos por uma palavra de Deus, haverá uma fome em toda a terra, versículo 11, e assim não a encontrarão, versículo 12. O povo de Israel iria aprender muito tarde que a fonte da vida espiritual estava na obediência a Javé e não no seu show religioso vazio e inútil. Versículo 12, de um mar a outro, provavelmente do Mediterrâneo ao Mar Morto, os limites oriental e ocidental do país. A razão desse juízo específico é destacada no versículo 14. Jurar por um Deus é a mesma coisa que honrar e adorá-lo. 3 juramentos distintos são apresentados que parecem aludir à adoração a Javé em 3 santuários diferentes: Samaria, Dan e Berseba. A expressão vergonha, NR da NVI, Azima. Na NR é nota de rodapé, né? Nota de rodapé da NVI, Azima. De Samaria pode ser uma referência à deusa adorada pelos judeus semipagãos em Elefantina, no Egito, no século 5 a.C. Poderia ser, portanto, uma deusa adorada como consorte de Javé, mas provavelmente é melhor manter a vocalização do texto massorético e traduzir por a culpa ou o pecado de Samaria, e ver aqui uma modificação desdenhosa de um juramento que estava associado a uma imagem de Javé em forma de touro em Samaria, Oséias 8, 5 e 6. A imagem de touro em Dan é insinuada no segundo juramento, e o terceiro pode ser novamente uma circunlocução, mas é provável que o texto deva ser ligeiramente modificado para dar sua honra Berseba ou seu deus Berseba, uma formulação preservada na Septuaginta e aqui na NVI. Nesse caso, cada juramento estaria associado a um santuário em que havia uma imagem de Javé. Essa falsa adoração de deuses de sua própria criação destaca a razão do juízo em que o verdadeiro Deus permaneceria calado na hora da angústia de Israel. 4. Javé sobre o altar, 9 do 1 ao 6. Foi no âmbito religioso que a decadência de Israel tornou-se mais evidente, pois originava-se num conceito falso de adoração e numa concepção totalmente equivocada da natureza de Javé. Todos os outros males eram derivados da causa fundamental. Nessa visão final, Amós declara a destruição de todo o povo, começando pelo centro da vida religiosa. Versículo 1. Junto ao altar é melhor traduzir por sobre. A impressão que se dá é de Javé se elevando sobranceiro sobre o altar. A descrição de destruição do santuário lembra a antiga história épica de Sansão, Juízes 16, 23 a 30. O castigo da nação seria executado de forma implacável, e Javé perseguiria e alcançaria todos os que tivessem escapado do desastre inicial. Versículo 2:4. Versículo 2, profundezas, nota JP da NVI, Sheol, o mundo inferior, o mundo dos mortos, um lugar de existência sombria e real. Versículo 3, no topo do Carmelo, provavelmente uma referência aos milhares de cavernas nas montanhas de pedra calcária que existem nessa região montanhosa e que normalmente protegiam os fugitivos dos perseguidores. Serpente, uma referência ao monstro do caos derrotado por Javé nas histórias da criação, denominado Leviatã, Salmo 74, 13 e 14, Isaías 27, 1, ou Raabe, Isaías 51, 9, Salmos 89, 11. Em nenhum lugar do mundo haverá um esconderijo, pois Deus vai vigiá-los. Versículo 4, não para protegê-los, não para o bem. Confira Jeremias 24, 6.
6, 37, 12, mas para destruí-los, para fazer-lhes o mal. A breve doxologia dos versículos 5 e 6 pode ter pertencido ao mesmo hino que 4.3 e 5.8.9, vê comentário dessas seções. 5. A soberania de Deus, 9, do 7 ao 10. Esses versículos são uma afirmação extraordinária da soberania de Deus sobre toda a terra. A eleição de Israel, em princípio, não era diferente de maneira alguma da forma que Deus conduzia e guiava as outras nações. Por isso, Israel não deve considerar a sua eleição algo singular que lhe confere privilégios especiais. Israel até pode ter sido livrado e trazido do Egito, versículo 7, mas isso não lhe dá vantagens, nem significa que pode escapar do juízo. O propósito de Deus para Israel não é o único propósito que ele tem para o mundo, e Israel não é por si só indispensável para Deus, assim como também não são a Síria, a Etiópia, a Filístia, J. Marsh. Versículo 7, etíopes é uma referência ao povo de pele escura da região que hoje é o Sudão. Eles eram desprezados por Israel, e isso dá força à afirmação de que aos olhos de Deus não há diferença entre eles. Aos olhos de Deus não há diferença entre eles. Caftor é o nome egípcio para Creta, mas neste contexto, provavelmente é o nome inclusivo referente a toda a região do mar Egeu, de onde se crê terem vindo os filisteus como um dos povos do mar que ameaçaram o Mediterrâneo Oriental em torno de 1200 a.C., acerca de que vê 1:5. Não está claro se os versículos 8 a 10 deveriam estar incluídos neste oráculo ou ser considerados parte do epílogo, versículo 11 a 15. Há uma mudança de tom e a primeira pista de que um remanescente irá escapar, mas não destruirei totalmente, versículo 8. Por outro lado, as profecias são uma continuação das profecias de condenação. O reino pecaminoso será destruído, mas Amós reconhece que a graça e a misericórdia fazem parte do caráter de Deus e não podem ser deixadas de lado. Por isso, como nos outros profetas, o juízo e a misericórdia estão estranhamente ligados, mas sem contradição. O resultado é que Israel será passado por uma peneira, versículo 9, no seu tempo de exílio entre todas as nações. A palavra se refere à peneira grossa usada para separar o trigo da terra e das pedras. O trigo passa, mas as pedras não. Assim, os maus são retidos e não sobreviverão ao exílio.